Bem-vindos ao canal da Bruxa Ali. Hoje farei uma previsão para o signo de Virgem. Essa é uma leitura que também serve para quem tem o signo ascendente, a Lua, Vênus, regente do ascendente em Virgem. Em alguns casos, a leitura também estará espelhada, tá? Lembrando que por ser uma leitura coletiva, né, geral, não é uma leitura particular, então não foi feita para ressoar apenas com uma única e exclusiva pessoa, mas sim com o máximo possível de pessoas, para que a leitura faça sentido e chegue até quem precisa, ok? Então, se alguma coisa não ressoar, com certeza é porque ainda não é o momento atual disso acontecer, poderá acontecer no futuro próximo, ou bem como não era para você, mas sim para alguém que estava precisando ouvir, né? Ou receber essa orientação, ok? Vamos lá então. Se você quiser, Virgem, enquanto eu embaralho as cartas, você pode digitar nos comentários, tá? O seu nome, data de nascimento e a área da sua vida que você quer uma orientação, uma resposta, uma conclusão, uma bênção, né? Ou até um milagre, se for o caso, tá? Você pode colocar aí se é a área financeira, área amorosa, familiar, saúde, ou todas as áreas que você achar que precisa, tá? De uma resposta ou orientação. E se você quiser, você também pode explicar os detalhes, tá? Se você quiser abrir aí os detalhes para explicar a situação em si. Vamos ver com qual desses dois montes eu me conecto mais, tá? Para iniciar a sua leitura. Esse aqui. A sereia que confessa suas dores para a lua. Aqui é o 5 de copas. As fadas que abraçam com boas lembranças, o 6 de copas. Temos aqui o rei da terra, que nesse aqui é o bruxo rei da terra. Inclusive aqui na mão dele temos o seu signo, né? Temos Virgem aqui. E na outra mão temos Leão, tá? Talvez você tenha também Leão no mapa natal, ascendente, Lua, Vênus, ou esteja lidando também com pessoas desse signo de Leão, ok? Bom, Virgem, iniciando aqui a sua leitura, é como se você está passando, tá? Se não ainda, em breve vai passar por um processo de profunda limpeza e transformação na sua vida sentimental, emocional e íntima. Eu não sei porquê, mas é como se muita coisa nos próximos dias, se é que já não está acontecendo, irão vir à tona. Questões que estavam lá no seu subconsciente emergem para o consciente. Então, gatilhos, lembranças, situações vêm à tona aqui. E isso traz uma profunda reflexão sobre como o passado transformou você, ainda afeta o seu presente, e como isso pode também afetar ou transformar o seu futuro. Eu sinto que muitos virginianos farão uma reflexão muito minuciosa, muito importante, muito profunda a respeito das próprias emoções, a respeito das pessoas que já passaram pela sua vida. Alguns até mesmo a respeito de alguma perda que teve, né? Talvez um luto que você enfrentou, que foi difícil. Mas fato é que eu vejo você de Virgem se entendendo e se compreendendo aqui. É como se Virgem fosse se abraçar. E sim, você precisa, tá, Virgem? Até porque Virgem é um signo muito autocrítico. Então, solte um pouco as críticas e se abrace mais. Se priorize mais, se ame mais, tenha mais tato, sabe? Mais delicadeza com você. Aqui diz para você não se cobrar tanto. É como se vem uma reestruturação muito séria para a Virgem aqui no campo afetivo. É uma limpeza que você vai fazer, tá?
perceber o que serve e o que não serve mais para sua vida. É como se você fosse compreender que você fez o melhor que pôde e encerrou algo na hora certa, um relacionamento, um trabalho, alguma conexão, você fez o que estava ao seu alcance e encerrou uma situação na sua vida, um ciclo, né? Porque tinha que ser assim. Talvez até alguns poderiam estar se culpando por alguma coisa, mas é como se você vai receber um sinal aqui que vai mostrar, olha, acalma a sua mente, acalma o seu coração, porque você fez a coisa certa. Você, pela primeira vez depois de muito tempo, pensou em si. Se abraçou, se compreendeu, né? Ouviu as próprias necessidades ao invés de ouvir as necessidades do outro. E aí eu vejo resultados positivos disso. Inclusive com essa estabilização, né, do seu emocional, Virgem, eu sinto que muitas questões da sua vida financeira, por exemplo, passarão a fluir, passarão a acontecer. Porque quando se está com o emocional debilitado, ou com muita sobrecarga, com muitas coisas na mente, isso acaba poluindo o seu campo astral, poluindo a prosperidade, e você acaba não conseguindo ter um foco. E isso acaba prejudicando, sim, o lado financeiro, o lado da prosperidade. Mas uma vez que você cura, abraça essa situação, você compreende muita coisa, tudo que estava em desequilíbrio, em desordem, volta a fluir. E é o caso que eu sinto aqui. Esse bruxo, né, esse rei de ouros, não é como o rei de ouros normal em outros tarôs, tá? Não é. Ele tem um significado muito mais espiritual, muito mais intenso, muito mais profundo. Aqui mostra que vocês têm dons únicos aqui. E muitos virginianos têm sim dons de cura, curas com a mão, tá? Dons de curar com a mão. E esse dom de cura, ou de curas, porque aqui alguns têm mais de um dom de cura. Alguns com as mãos, outros com reza, com benzimento, outros com reiki, com passe, tá? Virgem, pelo menos muitos que estão assistindo esse vídeo têm dons da cura e talvez nem saiba disso. Mas vocês têm esse dom. Só que ao invés de agora você curar o outro, chega a hora de você curar a si mesmo aqui, dando tempo ao tempo, sabe? Respeitando os limites e agindo com sabedoria, que é a coruja. Agindo com muita sabedoria. E outra coisa, se conecte com a natureza, porque Virgem é um signo de terra e é um dos signos, né, que rege as plantações. Não é à toa que o símbolo de Virgem é uma mulher com um ramo de trigo nas mãos. Então, o Virgem precisa desse contato com a terra, com a natureza, com as plantas, com uma vida saudável. Quando você não tem isso, você se desequilibra. Então, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês que seja, quando você puder, tiver um tempo, se conecte com a natureza, com algo saudável. E Virgem tende a ser um signo frio, né? É um signo que carrega muito a razão. Então, às vezes, é complicado para alguns virginianos compreender as próprias emoções ou encontrar um meio de canalizar essas emoções. Principalmente se você não tem no mapa natal signos de água. Se você tem muita terra no mapa, fogo e ar, e não tem água no mapa natal, por exemplo, uma lua, um ascendente, outros aspectos, né, em signos de água, isso dificulta um pouco a canalização das emoções. E pode levar à frustração, levar a mau humor, levar a crítica excessiva. Então você precisa encontrar outros meios de canalizar essas emoções, que pode ser através do dom da cura, o dom de lidar com a terra, com a natureza, de ouvir as pessoas. Virgem também é um signo que representa ajuda ao próximo, tá? Ou até mesmo se você não gosta muito de pessoas, de animais que seja. Mas Virgem tem esses mecanismos, digamos assim, de canalizar as emoções, o que sente, de elevar e evitar, né,
o acúmulo disso aí no seu coração. Então, de tempo ao tempo, se escute, olhe para si, tá, Virgem? Outra coisa que eu também sinto aqui é que há alguém na sua energia, e essa pessoa eu sinto que ela pode estar afetando o seu campo astral porque ela pensa muito em você aqui, tá? Principalmente durante a noite. Essa pessoa ela pensa muito em você, ela recorda muito os momentos com você. Os momentos bons, mas também os momentos difíceis que levaram a alguma perda, alguma coisa assim. E essa pessoa me parece, tá? Que ela é muito grata a você. Porque você olhou para essa pessoa, abraçou essa pessoa, quando essa pessoa foi abandonada ou não teve ninguém para confiar, para acreditar, você esteve ali por essa pessoa. Você abraçou essa pessoa. Trouxe até uma cura para essa pessoa, às vezes sem saber, tá? Mas nem tudo é perfeito nesse mundo e não descarte que aconteceu alguma coisa aqui entre vocês. Lembrando que aqui não é sua casa amoroso, tá? É familiar também, de amizade, para alguns. Mas é como se algo aconteceu aqui que levou a uma desconexão, levou a uma quebra, né? Entre você e essa pessoa. Uma coisa que eu sinto que pode ter levado a isso é porque você de virgem é muito prático. É muito objetivo, muito prático, muito sábio ou sábia. Não gosta de enrolação, tá? É uma pessoa correta e não gosta muito de drama. Já o outro lado, talvez era alguém que constantemente precisava de você ou sufocava você, ou de alguma forma ou outra. É como se fosse alguém muito carente e às vezes não soube lidar com a própria carência, sabe? Levando a ficar se envolvendo com outras pessoas ou ouvindo pessoas erradas. E isso trouxe muitos problemas para você. Como se ao invés de você ter um amigo, uma pessoa especial, um bom familiar ao lado aí com você, essa pessoa ela estava ali estorvando, se tornando um pepino, um problema. Por conta da imaturidade e da infantilidade. E quando o seu foco é ser mais prático, objetivo, crescer, prosperar, né? Ligado à ambição, ao trabalho, pés no chão, a outra pessoa possivelmente inventava muita coisa, tinha a cabeça no mundo da lua, uma pessoa muito necessitada de atenção. E ali você foi percebendo que não era bem o que você queria, foi acontecendo um desencanto. Porque a sua energia é mais proativa, a energia do outro é mais parada, lamentações. Inclusive, em alguns casos mais específicos, talvez essa pessoa que estamos citando aí, se for caso amoroso principalmente, ou até de amizade, né? É alguém que ficava preso ao passado, às amarguras, aos problemas de um passado. E começou a descontar esses problemas em você, sobrecarregar você com isso. Sendo que você já tem, né? A sua própria sobrecarga emocional e não merece mais uma. Então, parece que aos poucos foi acontecendo uma separação, né? Aqui, entre você e essa pessoa. A fada mensageira do fogo, que aqui representa o pajem de paus ou pajem de bastos. O 9 de paus, a ignorância. 7 de espadas, o jovem elfo versus o ladrão. Aqui é um elfo, né? Que se descuidou e foi pego por um ladrão que, digamos, caça criaturas mágicas aqui. Ele foi enganado por um ladrão aí e aprisionado. Carta base, a temperança. Olha, Virgem. Serei sincera com vocês, tá? Aqui marca uma energia que exige um pouco de atenção.
É importante que você pense bem antes de falar alguma coisa. Porque Virgem exalta Mercúrio, e Mercúrio é o planeta da mente, do cérebro, da comunicação. E quando ele fica exaltado, ele tende a falar pelos cotovelos, ou muitas vezes ele fala muita coisa, não pensa nas consequências, tende a ter um humor um pouco sombrio, um humor ácido, né? Um pouco debochado. Isso se você também tem Mercúrio em Virgem. Além do Sol em Virgem, tem Mercúrio em Virgem, então isso se potencializa ainda mais, tá? Se tem em Libra, se tem em Leão, ameniza um pouco. Mas se tem em Virgem, Mercúrio exaltado, né? É bom, garante uma inteligência muitas vezes acima da média, tá? O QI elevado. É bom para a percepção, ler sinais, perceber coisas que os outros não percebem, porém, no lado sombra, a pessoa pode acabar se condenando pelo que fala. E é o que eu sinto aqui. Nos próximos dias, aqui pede cautela com as palavras, com o que você fala. Porque é como se muita coisa que você venha falar no ímpeto, no impulso, ou até quando provocado, né, por alguma pessoa aí de má índole, você pode acabar se prejudicando nos relacionamentos, no trabalho, com a família ou em alguma outra situação. Tá? Que pede ponderação, não é à toa que a carta base é a temperança, né? Perde não, pede a ponderação, pede o equilíbrio. Ou colocar tudo na balança e fazer uma média do que é bom e do que não é bom. Por mais que seja difícil, né? Aqui diz que tem que ter a mente fria. Tem que pensar e repensar às vezes antes de falar alguma coisa. Seja falar realmente ou até escrever alguma coisa por mensagem. Que às vezes por mensagem é pior ainda. A pessoa ela tem como provar que você falou alguma coisa, não tem nem como contradizer depois. Então aqui, Virgem, pede cautela. E outra coisa. Esse página de paus aqui com esse 9 de paus. Tem uma pessoa que ela não vai desistir aqui, tá? Tem uma pessoa que ela não vai desistir aqui tão fácil. Tem uma energia aqui que ela vai agir com muita audácia pra cima de você. É alguém que não aceita bem um não, ou se faz de desentendido, de bobo desentendido. E essa pessoa, ela... Que é o 9 de espadas. Essa pessoa, ela já agiu com muita ignorância antes, sabe? Essa pessoa, ela já agiu com muita ignorância. Ou já colocou você antes em algumas situações indesejáveis, complicadas, por conta do próprio comportamento errático, né, que essa pessoa tem. E uma pessoa que tem um caráter um pouco malandro, assim, um pouco esperto, espertinha, espertinho. É uma pessoa que, se depender, vende até a própria mãe, tá? Com a lábia que tem aí. Mas, no fundo, é uma pessoa que ela gosta de bancar a esperta, que conhece muitas coisas, mas, na prática, é uma pessoa muito ignorante. E que deixa muito a desejar, mas é boa de lábia. E essa pessoa, não sei porquê, mas ela pode estar tramando alguma coisa. Ou porque ainda não desistiu de você, tá? Uma pessoa teimosa, não desistiu de você, quer você, então planeja alguma coisa. Vai tentar enrolar você de alguma forma ou outra. Eu sinto que essa pessoa hoje vê você como alguém muito maduro, responsável, mais no seu canto, mais em silêncio. E parece que esse seu comportamento meio que mexe com essa pessoa, sabe? E essa pessoa vai tentar cutucar você ali. Só que eu vejo que você está em outro nível aqui, de consciência, de evolução, você está em outro nível. Eu vejo que você está se resguardando, tá, Virgem?
Eu vejo você se defendendo mais, se resguardando, se preservando mais energeticamente, se fechando um pouco mais. É como uma forma de evitar decepções ou problemas aí pra você. Mas eu vou ser sincera, tá? Aqui diz evite ciladas. Evite bater de frente com algumas pessoas malandras ou que venham com provocações, porque são armadilhas aí para tentar te desestabilizar e fazer você baixar um pouco o seu padrão. Ou até tirar você de um propósito. São pessoas de mente pequena, mente fechada, mente ignorante, que ao ver você bem evoluindo em outro patamar, vão tentar puxar você para baixo. Então não dê esse gosto a essas pessoas, mesmo que elas despertem gatilhos em você, tá? Age que nem esse rei de ouros aqui, esse sábio. Com sabedoria, olhe além, sabe? Não leve tudo pro pessoal não, tá? Que às vezes é uma pessoa recalcada aí, que ela apenas quer tirar a sua atenção. Ela quer ter a sua atenção, ela quer contradizer você, ela quer bater de frente com você, ela quer mostrar que é superior, usa máscaras, até mesmo na internet, às vezes, né? Se alguém mandar mensagem, presta atenção, porque pode ser um perfil falso aí, tá? Com mensagens falsas, com mentiras, com montagens, esse tipo de coisa. Alguém que quer apenas roubar o seu tempo aí, com coisas inúteis e fúteis. Eu também sinto que parece que a sua percepção em relação a alguém, uma situação mudou, tá? Inclusive que nós temos alguns meses, julho, tá? Parece que julho para alguns virginianos foi um mês assim muito decisivo, porque eu sinto que você começou a perceber algumas coisas, ou começou uma conexão com alguém de amizade, amorosa, profissional, alguma coisa assim, e parece que inicialmente a sua percepção sobre essa pessoa era com uma pessoa alegre, divertida, leve, né? Bacana e tudo mais. Um pouco infantil, mas ainda assim era uma energia bacana. Porém, conforme as coisas foram evoluindo, né, o tempo foi passando, por exemplo, talvez ali por agosto ou por outubro, você foi percebendo outro lado dessa pessoa. Como um lado muito ignorante, uma pessoa muito recalcada, uma pessoa muito frustrada, muitas vezes que gosta de atacar os outros à toa. Que nem aqui é uma bruxa, só pelo fato de ela ser uma bruxa, esse homem está atacando ela, está acusando ela, está zombando dela. Está agindo com ignorância e fazendo ela sentir medo, né? Ela sentir receio. Então você foi percebendo o lado sombra dessa pessoa. Até um lado ligado, talvez, a golpes, falcatruas, uma pessoa mentirosa, dissimulada. É como se a sua percepção em relação a alguém aqui mudou drasticamente. Antes, uma pessoa que era bacana, leve, de energia, mostrou um lado mais sombrio para você. E isso está levando você a ponderar sobre essa pessoa, sobre o que fazer em relação a essa pessoa. Alguns preferiram silêncio aqui. E estão analisando e estudando bem alguém, tá? Eu vejo que você está estudando alguém. E se isso ainda não aconteceu, poderá acontecer ainda, tá? Porque às vezes as cartas mostram um tempo futuro. Talvez a sua percepção em relação a alguém em breve vai mudar aí, tá? Alguém que hoje se mostra legal, bacana, divertido, né? Amigão, amigona e tal. Talvez você vai ver um outro lado dessa pessoa com o passar do tempo, tá? Até em casos amorosos ou de família. A carta da casa. Os lírios. O cavaleiro, que aqui seria a gata mensageira, né? Eu sinto que Virgem tem uma missão espiritual aqui. E isso faz parte do seu... Caramba, olha só.
o navio, que aqui é o barco, os caminhos e a cruz. Virgem tem uma missão espiritual muito forte aqui. Porém, parece que às vezes você não entende muito bem isso. Porque surgem alguns desafios, alguns problemas ou alguma dificuldade. Pequenos obstáculos que fazem você não se conectar com uma essência maior ou justamente se desconectar dessa essência quando você está conectado. A carta da casa mostra muito o seu íntimo, as pessoas do seu convívio, que são os gatos da casa, né? Os gatos domésticos, digamos assim, que é a carta da casa no Lenormand. Fala sobre a segurança, a estabilidade, sobre o seu íntimo, as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano aqui. E me parece que você tem um chamado espiritual aqui que vem de dentro de você, vem da sua essência. E isso pode ser alguma coisa de família, tá? Muitos virginianos podem ter algum dom, algum chamado, ou alguma habilidade espiritual que vem de família e que passa, caminha de geração para geração. Não começou com você, mas passou para você. Só que alguns podem negar esse dom, talvez não você, mas alguns familiares podem negar esse dom por conta de alguma crença, ou receio, até medo, né? Ignorância por não compreender isso. Mas que mostra que você tem um chamado espiritual. Olha só, conexão com a espiritualidade. Muitos aqui são almas velhas, têm conexão com o lado espiritual. Inclusive, até se você é um virginiano mais jovem, né? Talvez você se sinta como uma pessoa mais velha. Já outros tiveram que amadurecer desde cedo, por conta de questões familiares. Isso trouxe mais responsabilidade e também mais senso com o lado espiritual, não com as coisas fúteis. Mas uma coisa é fato, é que eu sinto que Virgem tem alguma missão com o lado espiritual. E não é coincidência isso aqui. Talvez os sinais que você recebe, Virgem, não são coincidência. São sinais espirituais mesmo, só que às vezes você não entende, não consegue entender, não consegue compreender, ou acha que é coisa da sua cabeça. Aí um obstáculo é criado. Um problema é criado. Enquanto que já deveria estar acontecendo um movimento. E aqui mostra que alguns são escolhidos para alguma missão, para alguma coisa. E essa missão para alguns tem a ver com a cura, que nem eu falei antes, tá? Com a cura. Trazer cura para as pessoas, uma cura mental, uma cura espiritual, uma cura física, como o reiki, terapias holísticas, ou até trabalhar com questões que envolvem a medicina, a enfermagem, psicologia. Há vários tipos de cura aqui, que Virgem pode trabalhar e levar para as pessoas como uma missão, como se fosse escolhido para isso. Já para outros, essa missão é mais espiritual ainda. É levar um ensinamento espiritual ou conduzir as pessoas para um direcionamento mais espiritual, mais evoluído, mais elevado. E isso está no seu caminho, tá? E eu vou dizer uma coisa, isso que vai mudar com o tempo. É como se Virgem fosse perceber que o próprio destino, a própria vida, com o tempo, vai realinhar você com esse caminho. É como se esse barco, ele engrena nesse caminho, pega a direção certa e a coisa vai, a coisa acontece. E é como se você sentisse que está fazendo parte de um propósito, de uma energia maior. E para alguns isso não é fácil, tá? Porque aqui diz, essa carta, né, simboliza desafios, provações e sofrimento necessário para o crescimento. Alguns de vocês passaram por tudo isso aqui, ó. Mas hoje são o que são. E são diferentes, são especiais aqui. Alguns até mesmo podem estar pensando, né, em se fechar com o lado espiritual. Outros até podem estar fazendo retiro espiritual. Ou se conectando com uma espiritualidade. Até quem sabe alguns, quando eram mais jovens, pensavam em ser um padre, uma freira. Ou, né, ter uma missão espiritual aqui.
Mas aqui diz, ó, a responsabilidade e os deveres que devem ser cumpridos. Exatamente. Virgem tem um dever espiritual aqui que deve ser cumprido. Destino inevitável e a fé como guia. Exatamente, Virgem. Tá? Aqui você tem uma missão. E não é coincidência as coisas que você vê, os sinais que você recebe, tá? Abrace isso, tá bom? Por hoje é isso. Se você gostou desse seu gostei, se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima.